trocar ideia, trocar conhecimento de assuntos que, assim, não é porque a gente quer, mas é mais comum do que a gente gostaria, que é o lipedema, a endometriose, os sintomas da TPM e como que é difícil viver no corpo de uma mulher. Mas a gente quer apresentar de uma forma leve como que a gente pode viver bem no nosso corpo. Então, sempre que vocês quiserem perguntar alguma coisa, sintam à vontade para perguntar às meninas. Eu vou abrir espaço mais para elas falarem do que eu falar. No final, eu vou falar sobre atividade física, ou sempre que elas tocarem no assunto, a gente vai comentando. Mas a prioridade é elas passarem o conhecimento que elas têm, que elas são muito experientes no que elas fazem. E aí, hoje é uma oportunidade muito boa de vocês terem uma aula sem pagar por isso. Então, vocês aproveitem. Se vocês quiserem perguntar para elas, vocês perguntem. Se vocês quiserem, no meio, levantar, pegar café ali, vocês podem ficar à vontade também. Vocês não precisam esperar acabar, não. Beleza? Tá. Igual. É por isso. Boa noite, pessoal. Boa noite. Fico contente com a presença de vocês aqui. Vou começar me apresentando, então. Meu nome é Ana Bárbara, eu sou nutricionista clínica esportiva. Eu tenho um trabalho com enfoque maior no esporte, mas tenho vários pacientes que têm alguns acometimentos clínicos, como a endometriose e lipedema, que eu separei aqui temas para estar abordando sobre o tratamento nutricional com essa doença. Boa noite, gente. Meu nome é Marcelo, sou terapeuta, especialista em terapia clínica. Então, eu trabalho com muitos pacientes com lipedema, pacientes que sofrem de endometriose. Ajudo também em tratamentos paliativos, né? Pacientes que estão sofrendo câncer, etc. Então, a minha área é toda uma área de massoterapia para alívio de sintomas de doença. Eu sou a Samara, eu sou ginecologista obstetra e uma das coisas que eu acho que é mais importante na minha área é entender as diversos acometimentos que a gente tem enquanto mulher. E a gente acredita que medicina é 1 mais 1, 2. Só que aí quando a gente vai estudar, a gente vai entender que, na verdade, não é. Cada mulher tem sua particularidade e, quando a gente vai entender as particularidades, a gente também vai entender a individualização dos tratamentos. Então, a gente vai trazer muito sobre isso para vocês. Sobre entender como que cada pessoa age, como que cada pessoa tem manifestação de alguma comorbidade ou alguma doença, e como que a gente pode fazer para diminuir a... Boa noite, meu nome é Thalícia, eu sou fisioterapeuta, minha especialidade é saúde da mulher, mais conhecida como fisioterapia pélvica. E os temas, né, que a gente vai abordar, o meu entra mais na endometriose, né, nos casos de dor, e o lipedema também, ele pode gerar, né, causar dores e nódulos, né, tensões no assoalho pélvico. É uma coisa assim difícil de diagnosticar, né? Mas o lipedema também, agora que todo mundo está tendo conhecimento, né? Uma coisa desconhecida. Todo mundo está assim, é um tema que está em alta. Aí, quando a pessoa tem o primeiro contato, ela se vê ali nas imagens, nos relatos, né? Então, a fisioterapia pélvica também é assim. A pessoa só descobre que está associado depois que já tem um conhecimento mais a fundo, né? E a gente está aqui para poder sanar qualquer dúvida que tiver. Pergunta nenhuma é boba, né? Pode falar mesmo, pode soltar o verbo, a gente está aqui para responder qualquer coisa, né? Que vier aqui a cabeça, se tiver curiosidade de saber. O que acontece? A gente estava tentando aqui bolar uma estratégia de como que a gente iniciar tantos assuntos. E quando a gente vai falar sobre saúde feminina, a gente tem que entender que a saúde feminina é falta de um equilíbrio entre hormônios. Então, tudo quando a gente vai falar de mulher é hormônio. Se eu estou falando, por exemplo, da primeira menstruação da menina, é porque aconteceu uma descarga hormonal. E aí, quando a gente vai entender isso, a gente entende as fases da nossa vida. Então, a gente é dividido em menarca, né, que é a primeira menstruação, idade
fase reprodutiva, então aí vem os períodos de gestação, que para quem já passou por uma gestação entende o tanto que a gestação muda o nosso corpo, muda a nossa cabeça. Vai no período da menopausa, que para mim é o momento mais crítico e mais difícil de lidar. E depois a gente vai entender a questão do envelhecimento. Quando a gente vai entender essa questão de equilíbrio, a gente vai falar sobre dois hormônios que regulam a nossa vida, que é o estrogênio e a progesterona. Endometriose, síndrome do ovário policístico, lipedema, são doenças que estão associadas à predominância estrogênica. Então, aquela mulher, por exemplo, tem muito melasma, é uma mulher que ela tem uma predominância estrogênica. A mulher que o intestino não funciona, que ela tem a endometriose, e para quem chegou aqui e ainda não sabe o que significa endometriose, a endometriose é uma doença que tem uma característica de ser de predominância estrogênica, que ao invés de a menstruação descer, vamos assim dizer, ela volta. Ela volta anatomicamente falando e pode atingir ovários, pode atingir trompas, pode atingir o intestino. Eu tenho uma paciente que o principal sintoma dela é uma dor no ombro. Então, assim, quando a gente vai entender endometriose, a gente fala assim, cara, tudo pode estar relacionado. E essa predominância estrogênica é porque ou a mulher tem um excesso de estrogênio, e aí a gente vai entender a questão da obesidade também, porque a gente produz estrogênio por diversas formas. A gente produz pelos ovários, a gente produz pela glândula adrenal, a gente produz também pelo tecido subcutâneo. Então, quando a gente tem a obesidade, a mulher está produzindo mais estrogênio. E aí a gente vai entender a síndrome do ovário policístico também. E quando a gente fala em síndrome do ovário policístico, muitas mulheres param de menstruar e não sabem por que pararam de menstruar. Ou então é aquela mulher que tem muito pelo, aquela mulher que tem uma dificuldade muito grande de emagrecer, aquela mulher que tem muita TPM, ela também tem uma predominância estrogênica. Samara, chega a minha semana perto de menstruar, eu não me suporto. A minha TPM é uma coisa horrorosa, predominância estrogênica. Então, todas as vezes que a gente vai falar das principais doenças associadas à vida da mulher, a gente vai falar de predominância estrogênica. E como tratar? Equilibrando esses hormônios. Aquela mulher que às vezes ela tem ciclos menstruais muito longos, ela tem normalmente ou uma deficiência de progesterona, que é o hormônio que equilibra, ou então ela tem um excesso desse estrogênio. Então, quando a gente fala, por exemplo, do lipedema é uma doença crônica, que a gente hoje ouve falar muito, mas a primeira citação em medicina é de 1960. Então, quando a gente vê isso, a gente sabe que não é uma doença tão nova, mas que por desconhecimento, os profissionais muitas vezes confundem com obesidade, confundem com frescura, e isso é muito importante, porque ninguém tem dor à toa, ninguém fala que está doendo sem estar doendo. E essa doença crônica, ela tem uma relação muito direta com os fatores hormonais. Por isso que a menina começa a ter na menarca, na primeira menstruação, e ela às vezes tem um boom dela na gestação. Eu, por exemplo, eu tinha uma dor insuportável nas minhas pernas. Eu não enchei as pernas, eu não tive, assim, alguma coisa que pudesse falar assim, nossa, estourou uns vasinhos na perna. E na gestação, eu não acordava à noite de madrugada, assim, com muita dor. E aí eu fui procurando saber, e eu mesmo fiz o meu diagnóstico de lipedema. E aí, quando você vai para trás, você vai voltar a sua vida, teve uma época que eu fiquei muito magra. E aí você pensa assim, nossa, você está muito magra, você se livrou da gordura. Na verdade, não. Não importa se você é magra, não importa se você é obesa. É claro que a obesidade ela vai vir relacionada à piora do lipedema por outras questões, mais de inflamação. Mas isso é importante a gente entender, portanto, que é uma doença subdiagnosticada. Muitas pessoas que falam que sabem tratar não sabem. Isso é importante a gente falar, porque no consultório eu tenho visto muitos tratamentos errôneos. Uma mulher que tem, por exemplo, quando fala sobre a classificação, tem algumas classificações que a gente não pode usar determinadas medicações, porque aquilo ali pode piorar. E quando a gente vai olhar no contexto geral, a gente não trata sozinho. Então, eu não consigo, só como ginecologista, tratar o lipedema. Eu preciso, por exemplo, a Fran, ela está aqui, não é só porque ela é boa, não. Eu vivo na prática ela. Ela salva a minha vida. A Ana Bárbara, ela vai, dentro dessa característica nutricional, falar, se você estiver inflamada, você vai ter pior. Não só do lipedema, mas também da endometriose, também da TPM. E quando a Thalissa fala, por exemplo, da endometriose, diariamente chega nos nossos consultórios a mulher do vaginismo. E para quem não entende o vaginismo
ele tem uma relação direta com a fisioterapia pélvica, porque é aquela dor na hora da relação, é a dor na hora que você vai fazer um exame ginecológico. E a mulher da endometriose, ela tem o vaginismo muitas vezes associado, porque ela sabe que ela vai ter a dor física da endometriose e ela já faz a comparação. A Thales poder explicar melhor isso que eu Mas assumir é um tratamento multidisciplinar, né? Então, assim, a gente vai trabalhar isso. Então, para vocês entenderem, é predominância estrogênica. Tá com dúvidas se tem? Faz um Google lá, predominância estrogênica. Entendam os sintomas para vocês entenderem se você tem ou não. E muitas vezes a gente tem, as pessoas não avaliam aquilo ali. Muitas vezes médicos, eles, geralmente a gente vê assim, ah, não, isso aí é frescura. Quantas mulheres, assim, talvez aqui ninguém vai ter coragem de falar, mas eu já tive relatos de paciente que falou assim, o lipedema está acabando com a minha autoestima, porque eu tenho vergonha de sair de short. E eu fui ao médico e ele me falou que eu tinha que emagrecer. Porque não é só questão de emagrecimento. E isso a gente precisa entender melhor. Ah, esqueci de falar da resistência insulínica. Quando eu falei para vocês sobre a SOLP é a síndrome do ovário policístico. E a principal característica da SOLP é a resistência insulínica. Então, quando a gente vai falar de resistência insulínica, a gente tem que entender as formas de tratamento e também entender como que aquilo ali vai agir de forma hormonal no nosso corpo. Toda vez que uma mulher ela tem um desequilíbrio hormonal, ela pode fazer picos de insulina. E esses picos de insulina ao longo da vida, além de aumentar o risco de diabetes gestacional, aumentar o risco de ter diabetes no futuro, eles também vão ser influenciados na questão de emagrecimento, de estrutismo, que é o excesso de pelo, de acne. Então, é importante também a gente entender a resistência insulínica como um fator associado a essa predominância estrogênica. É tudo uma questão hormonal associada, mas obviamente eu não vou explicar para vocês como os hormônios vão fazer, porque não vai adiantar muita coisa. Mas tem que ter equilíbrio. Basicamente, essa é a palavra de hoje. Maravilha. Eu vou estar falando a respeito do tratamento, né, do papel da nutrição para que melhore a qualidade de vida dessa pessoa que tem a endometriose e também edema, e como que ela vai amenizar os sintomas da atuando ali no tratamento da doença, né? Porque existem alguns alimentos que não são interessantes de consumir, alguns suplementos que também não são interessantes de usar, que periodicamente essas pessoas buscam esse tipo de suplemento. E existem também alguns alimentos que são muito benéficos e suplementos também que vão auxiliar no tratamento. Assim como a Samara falou a respeito da resistência insulínica, é um dos principais pontos que a gente trabalha também no consultório quando vamos fazer uma prescrição alimentar. Porque como nós temos, né, uma ação elevada da insulina, essa paciente muitas vezes que está acima do peso vai ter uma dificuldade de conseguir ter o emagrecimento, então precisa ter a gestão adequada dos níveis de carboidratos nas refeições. Também a gente trabalha com alimentos anti-inflamatórios. E a insulina elevada, né, junto também com o consumo elevado de carboidrato, isso vai aumentando cada vez mais a inflamação e esses pacientes geralmente já estão muito inflamados. Também, muitas vezes, a endometriose, ela vem acompanhada com alguma síndrome intestinal, seja alguma doença autoimune, seja algumas desordens na microbiota intestinal, e isso vai causando ainda mais inflamação. Então, como que são as principais formas de combater essa inflamação? O primeiro ponto é adequar a insulina. Isso com a alimentação, em cada refeição realizada pelo paciente, nós não vamos deixar que o carboidrato fique acima de 30 gramas por refeição e seja sempre acompanhado com boas fontes de proteínas, boas fontes de fibras. Daqui a pouco eu vou trazer alguns exemplos para vocês entenderem melhor a respeito do que seriam os carboidratos, proteínas e fibras também. Temos alguns alimentos e nutrientes que são anti-inflamatórios naturais, que vão auxiliar também a amenizar a inflamação desses pacientes. Então, nós temos açafrão, a curcumina, folhas verdes na alimentação, tudo isso auxilia na redução da inflamação. E quando nós pensamos em um equilíbrio alimentar,
dessas pacientes que sofrem aí com o lipedema, endometriose, por ter a insulina um pouco mais elevada, pode ocasionar episódios de exagero em carboidratos, mais vontade de consumir alguns tipos de alimentos, porque a insulina, ela trabalha diretamente na captação da glicose na corrente sanguínea. Então, quando a glicose começa a ter uma redução maior dela, ela começa a induzir esse paciente a querer comer mais carboidrato. Então, as refeições, elas devem ser bem programadas para gerar saciedade e trazer baixas concentrações de glicose sendo direcionadas à corrente sanguínea ao longo do dia, né? Então, eu vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês a respeito de alimentação. Eu vou passar essa imagem para vocês verem melhor, mas nós temos, para resumir, 3 grandes grupos alimentares. 3 grandes grupos que nós devemos pensar neles em todas as refeições que nós fazemos. Nós temos o grupo aqui de baixo, que são os alimentos energéticos, né? Eles vão ter carboidratos em maior quantidade, seriam cereais e tubérculos. Então, as principais fontes de carboidrato da alimentação, é até fácil de identificar eles pela cor. São mais esbranquiçados, amarelados. São aqui cereais e tubérculos. Cereais como arroz, aveia, milho, tubérculos como batata, inhame, mandioca, né? Então, além desses tubérculos, nós temos as preparações que são realizadas através deles. Então, da mandioca nós temos o polvilho, que dá origem ao pão de queijo. Do trigo, que é cereal, nós temos a farinha de trigo, que dá origem a panificados e bolos. Todos eles estão classificados nessa parte de baixo, que são os alimentos energéticos. Nós temos os alimentos do meio, que são chamados de reguladores. São fontes de fibras, que vão trazer uma redução da velocidade da digestão dos alimentos, porque eles vão complicar um pouquinho mais a digestão, e isso é interessante para gerar saciedade, e que a glicose caia aos poucos na corrente sanguínea. E para o tratamento do lipedema e também da endometriose, é favorável para que não tenha picos de insulina. Então, aqui, já nesses alimentos reguladores, fontes de fibras, nós temos todas aquelas cores, né? A Fran gosta muito de falar, os alimentos que Deus fez, né? Comida de verdade, que são aqui frutas e verduras, né? Os alimentos que nós temos ali na horta. Esses são os reguladores. E aqui em cima, nós temos outros alimentos, outro grupo, que são os alimentos construtores, que são aqueles alimentos mais ricos em proteínas. Então, a proteína, ela tem um papel fundamental também em fazer com que reduza a velocidade de gestão e absorção desse carboidrato, controlando a glicose. Além que cada um desses tem uma função diferente no nosso corpo, né? Entrando na função dos energéticos, gerar energia, que são os carboidratos. Os reguladores, eles regulam várias questões do nosso corpo, como vitaminas, minerais, né? Regulando o nosso metabolismo, com as fibras, regulando o nosso intestino. E os alimentos construtores, eles constroem estruturas do nosso corpo. Estruturas como pele, unha, cabelo, massa muscular, entre várias outras estruturas. Eu vou passar aqui e vocês vão conseguir observar. Então, eu trouxe algumas imagens de alguns alimentos e eu vou mostrar aqui para vocês. Então, nessa primeira imagem, tem pães, né? O que é o pão? Se eu falei para vocês. Carboidrato. O pão tem só carboidrato. Quem já fez uma refeição só com pão e pão de queijo? Quem já fez uma refeição só com pão e pão de queijo? E requeijão? Quando nós fazemos uma refeição só com pão e pão de queijo, a gente está comendo só o quê? Carboidratos. O que está faltando numa refeição como essa? Proteínas e fibras, né? Então, não está correto por causa disso. Aí a pessoa vai e coloca uma manteiga ainda. Só vai ter o quê? Carboidrato e gordura. Né? Não vai estar auxiliando, não vai estar auxiliando em nutrir de fato o seu corpo, né? Agora aqui,
que nós temos aqui? Pode falar para o pessoal ouvir também. Equilíbrio? O que faz equilíbrio? Tem ovo, tem queijo, tem o que mais? Essa refeição. Proteína. Mais que tem aqui tomate, alface, pepino. Então, né? Então, aqui nós já temos o quê? O carboidrato, a proteína e a fibra, não é? Então, quer dizer que, eu tenho lipedema, eu tenho endometriose, eu preciso controlar a ingestão do carboidrato. Eu não posso comer um pão francês? Pode, mas na maneira correta, né, de comer carboidrato com proteínas e fibras, né? Eu gosto de colocar tomate em tudo que eu faço. Tomate de manhã, tomate no almoço, tomate à tarde, tomate à noite, mas é uma forma de aumentar mais fibras das refeições, né? Mas não precisa ser só tomate não, gente, é porque eu gosto. Aqui nós temos outro exemplo de refeição. Aqui a imagem está um pouquinho mais difícil de compreender, mas aqui nós temos uma vitamina de leite com fruta e biscoitinho de polvilho. E aí a pessoa imagina, não, o biscoitinho de polvilho é muito alto em carboidrato, mas quando consumido da forma correta, né, junto com a proteína, junto com fibras, que seria aqui a fruta, ele vai trazer uma regulação também da glicemia. Então, a alimentação ela pode ser muito mais diversificada do que simplesmente achar que vai precisar comer somente proteínas, porque tem lipedema ou endometriose e precisa regular a insulina, né? Então, aqui tem outro exemplo de refeição, que é o pão com requeijão e uma fruta. Então, carboidrato, requeijão representando proteína e a fruta representando a fibra. Aqui nós temos outra opção de refeição, que seria a aveia representando carboidrato, excelentíssimo carboidrato também, porque em nosso intestino ela forma um gel e que gera uma retenção de líquidos no bolo fecal, melhora o fluxo intestinal. Além de cada tipo de carboidrato, nós temos variações no tipo de fibra. Então, a aveia é muito rica em amido resistente, que vai auxiliar na microbiota intestinal, que é outro ponto que eu vou abordar também. E o queijo representando a proteína, né? Então, aqui nós temos fruta, temos o carboidrato e temos a proteína também. Então, a alimentação ela não precisa ser monótona. A gente pode encaixar alimentos diferentes, desde que estejam nas proporções corretas, né? Aqui eu vou outro exemplo de um ovo mexido, uma fatia fina de bolo e uma fruta. E aqui um outro exemplo de um pão com frango e também uma fruta. E o nosso famoso almoço tradicional, né? Arroz, feijão, carne, salada. É comida de verdade que vai, de fato, auxiliar no tratamento, desde que seja bem encaixada também. Eu vou abordar também aqui sobre o tema de alguns suplementos que são comumente consumidos, mas pessoas que têm lipedema não é interessante de usar de jeito nenhum. Quem já usou colágeno uma vez? Quem já usou colágeno? Vocês não? Não? Quem já ouviu falar que colágeno é bom para a pele? Já ouviu falar, né? E para quem tem celulite? Alguém já falou? Toma colágeno porque melhora o aspecto da celulite, da pele. Quando nós temos um corpo muito inflamado, como é na situação do lipedema, da endometriose, temos um certo risco no consumo do colágeno. Por quê? O colágeno ele vai ser direcionado em locais que está tendo um grau de inflamação crônico e pode gerar fibrose naquele tecido. Então, a fibrose foi diferente que eu ficava a língua. A fibrose. Ela vai deixar aquele tecido enrijecido. Então, aquela celulite, e com o emagrecimento e a redução da inflamação, poderia amenizar o aspecto dela, se causa uma fibrose,
ela vai ficar enrijecida. Então, a gente vai ter, na verdade, uma dificuldade de reduzir aquela celulite, né? E a questão de suplementos que são interessantes na utilização para o tratamento de endometriose e lipedema. O inositol é um suplemento muito interessante para a resistência insulínica e também ele tem outros benefícios, como a melhora da qualidade do sono também. O ômega 3, que ele tem uma ação anti-inflamatória, é muito interessante. A vitamina D, que auxilia no sistema imune desse paciente, reduzindo a inflamação dos pacientes que têm endometriose, lipedema. É interessante que a vitamina D nos exames esteja um pouco acima de 50 nanogramas por mililitro. O magnésio, ele auxilia na redução de dores crônicas, também é muito interessante utilizar. Agora, suplementos que pacientes com lipedema e endometriose não podem usar. Quando nós falamos de endometriose e resistência à insulina, muitas pessoas acham que é só carboidrato, né? Que é só pão, que é só doce, que pode elevar a insulina. Mas nós temos também alguns aminoácidos presentes no whey protein que pode elevar a insulina. Então, pacientes com lipedema, muitas vezes, nós temos que avaliar bem o tipo de proteína que nós damos a eles. Se simplesmente pega o whey protein e toma, isso vai elevar a insulina. Agora, se a gente harmoniza aquele whey protein numa refeição rica em gorduras, fibras, pode trazer uma redução da insulina. Então, o colágeno não é interessante de utilizar. Maltodextrina, hipercalórico, palatinose, dextrose, também não pode usar, porque é a fonte principal de carboidrato. Toca zero. Óleo de cárpamo e óleo de girassol não é interessante utilizar, porque é rico em ômega 6, que gera mais inflamação no nosso corpo. Testosterona e pré-hormonais, né, também não é interessante, porque eles regulam ainda mais o eixo hormonal. Estimulantes também, como cafeína, pimenta, guaraná, chamate, também não é interessante ficar utilizando, porque a estimulação pode gerar ainda mais inflamação. Então, da minha parte, era isso. Além dessas questões de nutrientes que a Ana falou, o magnésio, hoje a gente tem vários estudos que já mostram que a mulher da endometriose, então a mulher tem uma cólica persistente, ele tem um efeito muito benéfico. Porque o que acontece? O útero, ele é um músculo. E o magnésio, ele vai diminuir essa contratividade desse músculo e, consequentemente, vai diminuir a dor. Então, para você que tem muita cólica, ele é muito interessante, além de ser excelente para a qualidade do sono. Hoje a gente já tem magnésio inositol, que para quem está tentando engravidar, é um dos melhores suplementos que existem, porque além dele ter essa questão do magnésio, quando a gente fala em sono, a gente sabe que quanto pior a qualidade do sono, maior a quantidade de cortisol e aí maior a inflamação. O inositol, para engravidar, ele é uma beleza. Então, se tem tentante aqui, procura alguma coisa que tenha inositol. Além disso, o complexo B, o complexo B, tudo que vocês pensarem de anti-inflamação, tanto neurológica quanto do sistema imunológico, vocês vão pensar no complexo B. Samara, eu estou com a sensação de que eu estou burra. Complexo B. E quando a gente fala de complexo B, a gente tem que entender que quanto maior nosso nível de B12, menor nosso nível de homocisteína. E a homocisteína, até então a gente falava muito pouco dela. Mas se eu estou com homocisteína muito alta, então tem um exame lá que a gente pede, que chama homocisteína. E essa homocisteína, o ideal é que ela esteja em valores menores do que 8. Se essa homocisteína está alta, ela indica maior risco cardiovascular, maior risco de AVC. E, consequentemente, se ela está mais alta, eu estou com a B12 baixa. E na questão do lipedema, a B12, ela vai diminuir a pareceria, ela vai melhorar a qualidade nervosa. Muitas mulheres, elas sentem aquela sensação de queimor nas pernas, porque a qualidade dos nervos está comprometida. Então, é como se a gente estivesse pinçando os nervos, apertando esses nervos. E aí, consequentemente, aumenta muito a dor. Outra coisa que a Ana fala, que eu acho que é interessante, a vitamina D. A vitamina D hoje, gente,
Ah, mas antigamente ninguém tomava vitamina D, realmente a gente tomava sol. Hoje em dia, quem que toma sol? Qual pessoa que trabalha de 8 a 5 toma sol? Então, por isso que hoje a gente fala de suplementação. Eu vejo muita gente assim, ah, mas é porque todo mundo quer vender vitamina D. É porque a gente não toma sol, então a gente vai precisar de suplementar o que a gente não tem no nosso organismo. A gente fala em vitamina D, valores bons, pelo menos 40. Então, hoje no consultório chega a vitamina D de 9, de 10, de 15. E a vitamina D tem uma relação até com o abortamento de repetição. Quanto menor a vitamina D, mais inflamado o seu corpo está, mais risco você tem de desenvolver, por exemplo, pré-eclâmpsia durante a gravidez, mais risco você tem de desenvolver problemas cardíacos durante a sua vida, a sua qualidade óssea vai ser pior. Então, são suplementos que a gente não via falar tanto na necessidade de tomar antes, só que hoje a gente vê porque hoje a gente não usa hoje. A pessoa não tem falta de vitamina D, quanto tempo ela tem que ficar por dia no sol? O ideal seriam pelo menos 30 minutos. O problema é o horário do sol. Quem que vai conseguir ficar 10 horas da manhã lá tomando solzinho? A não ser. Nem recém-nascido. Hoje em dia eles não falam que pode tomar mais sol. Não pode tomar mais sol. Hoje a suplementação vai até 18 anos. Então a gente vê que assim, não vai, é muito difícil. Então, o ideal é sempre a gente buscar por essas suplementações para a gente melhorar a nossa qualidade de vida. Uma outra coisa que eu queria falar também é sobre. Ah, esqueci. Depois eu vou lembrar. A minha D tá baixa. A minha D já D tá pior que a B12. Fazer meio Ah, antes, né? acetilcisteína, para quem não conhece, hoje a gente procura no supermercado vai tá escrito lá NAC. Tudo que a gente fala sobre antioxidante, anti-inflamatórios, vai ser indicado para tanto mulher com lipedema, quanto mulher da endometriose, quanto mulher da síndrome do ovário policístico, e aquela mulher que está tentando engravidar. Hoje a gente tem qualidade de vida inferior ao que a gente tinha antigamente. Então, antigamente era mais fácil engravidar do que é hoje. Eu vejo muita gente, eu sempre vou falar isso, engravidar não é fácil. E quando a gente vai tentar, quer dizer, para algumas pessoas. Então, assim, na teoria, engravidar não é fácil, tá, galera? Ah, mas a minha vizinha tem 10 filhos. Só Jesus explica. Então, a gente, para tentantes, é importante a gente fazer dietas mais anti-inflamatórias. E aí, quando a gente fala de dieta anti-inflamatória, eu escuto muito assim, ah, mas não pode tomar leite, ah, mas não pode comer farinha. Não é todo mundo, gente. Eu, por exemplo, se eu bebo bebida alcoólica, meu lipedema, ele grita. Porque a bebida alcoólica, ela é inflamatória. Então, tudo tem que ser individualizado. Por isso que é importante, por exemplo, fazer um acompanhamento com a ANA, né, com o nutricionista. Porque talvez o ideal para você vai ser uma dieta naquele primeiro momento ali de inflamação, mais anti-inflamatório, porque na teoria quem consegue manter uma dieta anti-inflamatória para a vida inteira? Pelo menos eu não conheço Mas assim, a gente não tem que taxar os alimentos como vilões. Tudo é um equilíbrio. Né? A gente pode ter esses alimentos que todo mundo acha o pãozinho aí como vilão, mas como a gente viu, ele pode ser incluso na alimentação, né? De forma equilibrada. Ela pode ser incluso, mas tem alguns pacientes que, muitas vezes, a endometriose, ela vem junto com algumas desordens intestinais, como me fugiu a palavra agora, intolerância ao glúten, síndrome do intestino celíaca, síndrome do intestino irritável. Então, eu tenho uma paciente com endometriose que ela não pode comer glúten. Então, já tem que ser um pouco mais restrita. Já tem outros pacientes com endometriose que já tem a dieta livre, né? Às vezes pode consumir pão, pode consumir leite. Então, é tudo muito individual. E agora eu lembrei. Hoje a gente já tem vários estudos que colocam a endometriose como uma doença autoimune. E quando a gente vai pensar em doenças autoimunes, a gente vê pacientes de endometriose normalmente tem uma desordem da tireoide também. E aí você vai entender os ganchos de uma doença em relação à outra. A pessoa que tem artrite reumatoide ou lúpus pode ter endometriose. Então, assim, tudo está interligado no nosso corpo. Não, era uma Ana Bárbara que ela fala de uns alimentos que a gente não poderia consumir dependendo da, né, se a gente estava com endometriose ou não. Se você fez esses exames específicos para acompanhar essa evolução? Tem algumas questões que já são direcionadas pelo médico, né? Tem alguns exames específicos que não é na área da nutrição avaliados.
Então, muitas vezes, esses pacientes com endometriose já vêm com laudo também de doença celíaca, vindo do médico, mas tem algumas suspeitas que aí eu peço para buscar o médico para ter essa avaliação. Para poder fazer o exame, você conseguir adequar para esses alimentos que a gente não pode consumir, se caso tiver qualquer doença? Exatamente. Até mesmo lipedema, né? Várias mulheres chegam em consultório perguntando, será que eu tenho lipedema? Essa conclusão é somente pelo médico, né? Eu posso falar, parece, tem, mas é o médico que vai avaliar isso melhor. Então, mas aí tem algum tipo de exame que a gente faz? Não é O diagnóstico é clínico. O diagnóstico é clínico. Tem alguns exames que a gente pode trazer junto. Por exemplo, eu posso pedir uma ultrassonografia da perna para avaliar se você tem, por exemplo, os gruntos, que o lipedema, ele pode formar os nódulos fibróticos na pele. A densitometria óssea também é um outro exame que a gente tem pedido muito, porque a mulher com lipedema, normalmente, ela cursa com sarcopenia, osteopenia e osteoporose. Então, também tem que avaliar isso. O lipedema, ele tem uma composição corporal. Então, por exemplo, Pode ser identificado como pode. Então, por exemplo, a maioria das mulheres de lipedema, elas têm dor. Então, se chega uma paciente para mim, ela tem, por exemplo, um tipo 4 de lipedema. Eu estou visualmente vendo. Ela tem dor à palpação, ela tem os nódulos, aquilo ali, visualmente eu vou poder dar o diagnóstico para ela. Hoje, quem trata lipedema de forma mais, assim, eficiente, normalmente, é um ginecologista que tem especialização dentro disso. O vascular, então, normalmente, eu tive uma paciente que ela trouxe para mim um laudo de vascular que eu fiquei de cara. O cara é muito bom. Eu digo, nossa, eu não tenho direito. Cara, assim, ele é muito bom mesmo. O endocrinologista, ele também tem essa noção, porque ele vai pegar um grupo de lipedema, e o cirurgião plástico. Só que muitas vezes o cirurgião plástico já vai tendenciar para a cirurgia plástica. E não adianta nada você fazer uma lipo nas pernas se você não resolveu o que está fazendo quando você tem pior do lipedema. Tem alguma pergunta específica que a gente pode fazer na hora que chega no médico ou algum profissional para saber direcionar para Talvez a pergunta não, mas você pode queixar. Por exemplo, eu tenho muita dor nas pernas, eu fico com hematomas. Então, uma das outras características é os hematomas. Às vezes eu não bati, não encostei em nada e eu vivo roxo, não é a vida batendo, não. É a perna que começou a ficar com esses roxos independentes. Por quê? Porque a permeabilidade daquela perna que tem edema, ela é maior. Então, isso faz com que os vasos estourem de forma mais fácil. A minha, eu fui diagnosticada com grau 3. Eu espero, então eu não vi evolução, não consigo evoluir. Cheguei no século XX, não consigo evoluir. Eu fico muito roxa. Devido a estar fazendo uma massagem, eu não aguentei. Parece que está super um monte de agulha. Eu não consegui fazer massagem. Então, a minha pergunta é a seguinte: isso, com o avançar da idade, pode prejudicar futuramente a circulação? Ou se ele faz A tendência é piorar. para eu acreditar. O que acontece? A tendência do lipedema é piorar para lipolinfedema. Então, se a gente não, por exemplo, eu tenho 30. Se eu não cuidar do meu lipedema agora, pode ser que com a evolução, né, do próprio processo de envelhecimento, aquilo ali tende a piorar. Tem alguns estudos que eu falo, mas tem alguns estudos que falam, por exemplo, a terapia de reposição hormonal, ela poderia piorar por causa do estrogênio que a gente voltaria do tamanho. Então, por exemplo, se você tem lipedema, você faz tudo de anticoncepcional combinado, pílula de estrogênio e progesterona, já está errado, ele piora. Se você tem lipedema e está, né, sem dieta, vai piorar. Também tem que ver a questão da vascularização, porque pode ser que você tenha lipedema e linfedema, que são coisas diferentes. O linfedema é um problema vascular, um problema de retorno venoso. Então, você precisa avaliar isso também. Foi mesmo que eu mobilidade. Não, então, mas eu tô falando assim, no sentido de barrar a piora agora para entendeu? E a menopausa pode agravar, né? Então, porque você tem idade, né? A menopausa pegar, Então, o ideal é realmente tirar. Para não avançar. Tem paciente que tem uma questão boa de dieta, de exercício. Então, por exemplo, a bicicleta tem um impacto maior. Então, muitas meninas vão falar sobre exercício para poder te orientar mais em relação a isso. Mas os exercícios que a gente faz também vão ter uma relação com a pior. então, vou falar
Vou só completar um pouco, né, sobre o lipedema. O lipedema, ele é uma doença que é ligada, né, igual a gente falou, a questão hormonal e genética também. Às vezes, quando o paciente, né, vem pra gente perguntando, será que eu tenho lipedema? Às vezes, já deu Google e já viu os sintomas lá. Só que os sintomas da paciente com lipedema, ele também não é uma receita de bom. Foi um caso que eu e a doutora Samara estávamos discutindo, porque sobrepeso pode atrapalhar no diagnóstico do lipedema. Mas, mesmo quando, vamos supor, o homem, né? 99,9% mulher, só quando fala que não vai ter um grauzinho. Normalmente o homem que tem muito estrogênio. Isso, uma discussão ali na questão hormonal, dos hormônios sobre isso. O homem, quando você vê o homem na questão, que ele é obeso, acima do peso, ele vai estar redondinho, né? A mulher, quando ela tem lipedema, mesmo que ela esteja acima do peso, você vê que o quadril ou as pernas, ela está muito mais desproporcional na cintura. Então, uma pessoa com sobrepeso, ela vai estar bem equilibrado ali, o abdômen com as pernas. Mas quando o sobrepeso é bem elevado mesmo, às vezes a pessoa ela recorre a uma bariátrica, ela consegue emagrecer, você vê na cintura e as pernas ficam para trás. E às vezes é quando o médico fala para ela, não, mas você não está fazendo dieta direito, você não está comendo, já era para suas pernas terem emagrecido, você não está perdendo a quantidade de peso que você deveria, você está errando, você é uma pessoa indisciplinada. Não, porque essa gordura ela não é fácil de eliminar. Ela é uma gordura doente, ela é uma gordura inflamada. Então, quando a gente fala dos tipos de lipedema, a gente tem os tipos, né, e a classificação. Então, a gente tem o tipo 1, que ele acomete o quadril. Então, quando você vê, às vezes, a pessoa tem a cinturinha fina, tem a perna fina, mas o quadril, ele está bem mais avantajado, bem mais desequilibrado com o resto do corpo. Tem o quadril tipo 2, que é o quadril e as coxas. O tipo 3, que é completo, né? Pega ali o quadril, as coxas e as pernas. O tipo 4, que ele é um pouco mais raro, mas acontece, que é nos braços. E o tipo 5, que esse é mais raro ainda, mas também tem onde a pessoa tem lipedema somente na panturrilha. Então, às vezes, a gente vê a pessoa ela tem só a panturrilha bastante elevada e o resto do corpo não. Então, a diferença do lipedema e do lipedema, na verdade, o lipedema ele é um acúmulo de líquido no corpo. E o lipedema ele é um acúmulo de gordura. O lipedema ele acomete os dois membros, vai aumentar as duas pernas. O lipedema não. O lipedema está muito associado, às vezes a pessoa fez alguma cirurgia de câncer, né, retirada de linfonodos, e ali ela já não tem mais aquela circulação de líquido como deveria ser, e ela acaba acometendo o membro. Às vezes, vamos ver quando a pessoa fez retirada de mama, o câncer de mama, e o braço dela tem esse acúmulo de líquido. Então, tem ali lipedema. O que acontece é que quando o lipedema ele não é tratado, ele vai evoluir para o lipedema. Por quê? Porque a gordura vai começar a lesionar o seu sistema linfático. Então, além da gordura o seu sistema linfático não vai funcionar, você vai ter um acúmulo de líquido e vai comprometer muito mais a sua qualidade de vida. O lipedema, ele tem uma... A minha sogra foi para deixar usar ela, né? Ela tem lipedema, né? A Samara, ela tem um grau 2 de lipedema. Então, é grau 1, grau 2, grau 3 e grau... A Ana é fibrosa, eu sou com grau. Ela tá no grau 2, aqui a gente pode ver que ela fica marcadinha, facinho, tem a questão do joelho aqui. Pode, claro. O joelho aqui, que a pessoa fala assim, o joelho triste. O joelho tristinho, que ele fica assim, aquele... A pessoa olha no espelho e fala, meu joelho sempre foi esquisito. A primeira vez que a pessoa fala comigo, o que tem no meu joelho? Por quê? O que você sente? Meu joelho é esquisito. Ele tem uma pelinha que é assim. Ele é triste. Ele é triste. Ele não é um joelho feliz, ele é triste. Então, muitas das vezes, a pessoa, o primeiro sintoma que ela vai sentir é esse do joelho, principalmente quando ela for adolescente, que ela já não passou ainda por tantas questões hormonais que podem desencadear. Tem a característica de casca de laranja. Isso, atrás vem a característica de casca de laranja. O problema também, gente, é porque as pessoas começam a procurar tratamento para celulite. Então, ela paga muito caro para fazer tratamento de celulite e, na verdade, ela está inflamada. Ela vai gastar o dinheiro dela e não vai adiantar. Dependendo do tratamento, vai te inflamar mais. Se doer, já era, vai inflamar. A massagem que a gente faz no lipedema, ela é uma massagem que a gente chama de massagem humanizada. Ela não pode doer de jeito nenhum. Se a pessoa sentir dor, o corpo dela está em sinal de alerta, ele vai travar tudo e não vai funcionar. E ela vai entrar, ela vai ficar roxa.
No outro dia ela vai ficar roxa, ela vai estar totalmente inflamada. A minha sogra, ela já está uma característica bem evidente aqui, você já vê o joelho, a coxa dela também tem o que a gente fala que são travas fibróticas, é o que a gente fala celulite persistente. Você fala, gente, mas eu passo de tudo e a celulite fica, a perna fica. E aí é onde é uma estrutura bem comum do lipedema. E no caso dela aqui também, já descendo um pouquinho, ela está com o que nós chamamos de bolsões de gordura abaixo do joelho. Aqui, ó, vocês conseguem ver, né? É bem evidente. Isso aqui, gente, para ela já está no nível inflamado que dói no toque. Então, assim, né? Eu tenho 2 filhos muito abençoados que pulam na perna dela. Então, quando ela não sabia que tinha lipedema, ela era conhecida como Maria das Dores. Nossa, mas pode encostar na perna dessa mulher. Essa mulher grita. E ela, nossa, minha perna dói, mas eu sou Maria das Dores. E aí a gente vai para academia perder a gordura das pernas, né? Chegou lá, ela conseguia carregar 5 quilos com as duas pernas. E assim, suando, passando mal. Gemendo, Reclamando. quero ir embora. Deu ânsia de vômito. E aí eu falei, gente, não vai ter força nas pernas, não. Até que a gente começa a estudar e descobre. O lipedema também é isso. Ele dá essa fraqueza muscular. Então, se a pessoa vai para a academia, ela é aquela pessoa que não consegue treinar. Ela quer treinar as pernas, né? Porque o que ela quer fazer? Eu estou indo lá para perder a gordura na perna. Eu quero ir lá para melhorar o aspecto da celulite. Ela tenta pegar pesado e ela não consegue. E se ela pega pesado, sabe essa dor de academia que a gente custa sentar? Para quem tem lipedema, é não levantar da cama. Ela vai entrar em um nível inflamatório muito maior. E bem interessante aqui é por quê? Porque ele para como se fosse um torniquete, como se fosse um elástico na panturrilha. Aqui acabou. É o sinal de campo. Ele não vai para o pé. Então, a diferença do lipedema e do lipedema é essa. O lipedema, se ele fosse acometer aqui, ele ia acometer o pé, o primeiro a ficar mais inchado. Já o lipedema, não. É o que ela falou aqui, ó. O torniquete, como se alguém estivesse apertando o tornozelo e a gordura ficou toda aqui. Ela não desce pro pé. Então, assim, no grau da minha sogra, aí depois a gente foi descobrir. Essa interrupção que a Fran falou no pé, justamente o que diferencia muito que a gente às vezes ajuda no diagnóstico, que chama de sinal de campo. Então, é aquela perna que às vezes ela vem toda uniforme, bem gordinha, vamos falar, e aí o pé não tem nada, nada. Então, assim, às vezes, uma das grandes características que o paciente vai ao teu consultório, que a gente bate o olho e fala assim, não, realmente o lipedema é esse sinal. E tem a questão da dor, que uma vez eu e essa Marcia, a gente estava conversando, e a paciente disse, eu não tenho dor. A gente, mas, para um grau do qual nós já imaginávamos que estava, era para ela sentir dor. Mas quando você, às vezes a pessoa precisa fazer até um acompanhamento, também, gente, com um psicólogo. Porque quando você vai descobrir, às vezes, a questão da vida da pessoa, o que a pessoa já passou, o que significa dor para ela? É o que na neurociência chamamos de limiar de dor. Não quer dizer que a dor da minha sogra vai ser a mesma dor da Samara. Então, assim, tem aquelas pessoas que no toque vai sentir muita dor, e talvez aquelas pessoas que, por algum motivo, ela não percebe, não é perceptível que ela estava com dor. Até que o dia que ela fez a massagem, depois ela voltou na outra semana e falou assim, não, minhas pernas não doeram. Ela não lembrava, não é que ela acostumou. As pernas dela já estavam tão pesadas que ela falou assim, nossa, minhas pernas não doeram. Eu consegui treinar melhor. E é por isso que a gente faz a drenagem linfática. Porque a drenagem linfática, ela não quebra, não existe. Quem falar que massagem quebra gordura, vai ter que... Massagem não quebra gordura. Eu faço massagem e não quebra. Quem dera, gente, você tá rica, né? Imagina. Massagem não quebra gordura. Quem tentar quebrar gordura vai quebrar o paciente. Ela não quebra gordura, vai machucar. Imagina a pessoa com lipedema indo em algum procedimento que vai quebrar a gordura. Essa gordura está inflamada, está doendo. Eu sou massagista. Eu tenho 20 anos, né? E várias pessoas comigo tempo. Só que a gente vê direitinho. Então, você pesa com a mão, já dá uma chance. Já, e você faz a drenagem, sim, bem leve. E eu vim aqui mais, sim, eu ouvi mesmo o pedreno, né? E eu vejo só que eu tenho resultados excelentes com a drenagem linfática. Com o lipedema. Por quê? Porque o lipedema, ele vai sobrecarregar o sistema linfático, gente. O sistema linfático, ele também faz parte do sistema de defesa. Se ele está sobrecarregado, essa pessoa com lipedema vai ficar mais doente. Então, a pessoa com lipedema vai se sentir mais cansada, ela vai ficar mais doente, ela não consegue fazer, liberar. Além do gordura pesando, ainda vai ter o líquido pesando nas pernas dela. Então, o tratamento é drenagem linfática, não pode gerar dor no paciente, para que esse paciente ele possa sentir as pernas mais leves.
Mas tem outras coisas, porque agora você falou, questão é o equilíbrio. Então, a gente não vai tratar só as pernas do paciente. O paciente com lipedema tem problema no intestino. Então, a gente ajuda com técnicas manuais no intestino. O paciente com lipedema, devido à inflamação, pode ter problema com o sono. Então, a gente ajuda no relaxamento do sono do paciente. Então, quando a gente olha um paciente, né, endometriose, qualquer tipo de doença, a gente tem que ver o paciente como uma forma integrativa, o paciente como um todo, porque ele vai chegar ali e vai reclamar das pernas, mas aquela dor está gerando outros, principalmente dor emocional. Igual eu recebi uma mensagem que a pessoa falou assim, eu não estou usando short, porque meu lipedema, assim, já tirou minha autoestima e eu não consigo mais usar os shorts. Então, acontece que o tratamento é um tratamento milagroso? Não, eu volto a pensar com a Gabi, né? É o arroz e feijão. Por quê? Porque há muito tempo, né, na medicina, se preparou para a doença. Então, a doença chegava, você tinha um remédio para combater a doença. A dor de cabeça chegou, você toma um remédio. Seu intestino travou, você toma um laxante. Então, quando a pessoa chega, principalmente as pessoas mais velhas, são diagnosticadas com doença, ela quer um remédio. Olha, eu tenho uma doença, cadê meu remédio? Seu remédio vai ser exercício físico, melhorar a sua alimentação e fazer terapias para poder te ajudar. E às vezes as pessoas ficam assim, um pouco decepcionadas de saber que não tem o remédio que vai tirar isso aqui na farmácia. Pegar aquele remédio lá para tirar dor de cabeça? Não tem. É assim, é a qualidade de vida melhorando mesmo. E é procurar profissionais que conheçam a doença. Porque se o profissional não conhecer a doença, por exemplo, até o educador físico pode fazer com que você machuque as suas pernas, ela vai ficar mais inflamada, você não vai querer voltar. Porque doeu tanto, você vai ficar com vergonha. Você chega lá na academia, igual, você precisa carregar 5 quilos nas duas pernas. Aí você fica com vergonha, você fala, eu sou fraco demais, eu não vou voltar lá para me treinar. Já se é o profissional que já conhece, né, do lipedema, ele vai te tratar de uma forma mais humanizada e vai saber que não precisa ficar sobrecarregando. Então, eu queria finalizar com uma frase que eu achei muito interessante, que fala assim, a gente precisa retardar a doença, por quê? Nem todos os pacientes que estão no grau 1 e 2 chegaram ao grau 3 e 4. Mas todos os pacientes que estão no grau 3 e 4 já estiveram no grau 1 e 2. Então, essa é a importância de fazer o tratamento do lipedema. Por mais que, às vezes, a pessoa fica ansiosa, quando ela pensa que tem uma doença crônica, que não tem um remédio, então eu vou ter que tratar a vida inteira, porque senão ela vai evoluir. Mas pense nisso, que quem está no grau 3 e 4 já esteve no grau 1 e 2. E tem pessoas que não vão evoluir, porque elas tratam a doença. Você quer continuar falando a questão do exercício, das garras que a gente está pensando? Porque a gente, quando as pessoas, né, estão diagnosticadas com a doença, ela vai com o foco, né, de querer emagrecer e a gente só pensa em avançar, né? A gente, na verdade, todo mundo quer começar lá na frente, ninguém quer começar no básico, né? E era o que a gente estava discutindo. O lipedema, ele tem um caminho, né? Você vai sim poder treinar de forma mais avançada, mas também tem a trajetória. Né? Tem que ter todo o trabalho disciplinar, né? Que seria a nutrição, né? No caso, a suplementação, né? E a atividade física também é isso, né? Exercício físico, a academia caminhar, o braço é ruim, não é? O exercício físico ele precisa ser adaptado para a pessoa. Aqui, por exemplo, tem 2 casos, a Garzine e a Samanta. As duas têm lipedema. O tratamento para as duas com exercício físico é diferente. A Samanta faz musculação. A Garzine faz o performance na forma. Dos 2 jeitos dá certo para elas. É só adaptar a carga, adaptar o volume semanal de treino, adaptar principalmente o impacto. Como as meninas falaram, esse acúmulo de gordura é difícil de ser quebrado. E quando você faz atividade de alto impacto, por exemplo, pular corda, correr, saltar, por isso que quando a Gabrizinha foi no médico, ele falou assim, ó, você salta em caixa? A Gabrizinha, de vez em quando tá. O problema não é fazer, não é que você nunca mais vai poder fazer. Eu adoro pular na caixa, não tem problema. Mas tem a fase de pular na caixa. E para isso, existe a periodização. Você não vai chegar e vai pular em caixa todo dia no treino. Você vai pular, porque você não pode esquecer como se pula. Mas ele precisa ser periodizado. Da mesma forma que
você precisa ser uma pessoa funcional, agachar bem, correr, ter agilidade, você precisa ser uma pessoa forte. Para isso, a gente precisa treinar com carro. Só que não é qualquer tipo de carro, é o que a Larissa falou. Evoluir gradativamente. Aí, no caso, né, a Sabrina, ela quer melhorar o empenho dela no bicicleta ou atividade que ela gosta, né, o esporte que você gosta. Sua alimentação te melhorou? Seja... Inclusive, eu entendi com a Samara, que eu tive 2 gestações e não tem fim. Então, depois disso, eu emagreci, mas a perna não. Não. A perna ela não volta. Isso começou. Aí eu comecei a praticar bicicleta, comecei a entrei para academia. Eu vi que eu emagreci, eu vi que está fazendo resultado, mas a perna não. A perna dói. Eu fui tentar fazer massagem, doeu demais, a perna não. E a minha já tem, foi a máquina na frente da frente. Você bebe? É porque, por exemplo, gente, de verdade, no meu caso, o que mais me inflama é a bebida alcoólica. Se eu beber hoje, amanhã eu não aguento de tanta dor. Então, a gente tem que, às vezes, também identificar o que é o seu pior, sabe? Porque cada um vai ser, às vezes, alguma coisa. Então, às vezes, vai ser uma comida que você come, às vezes, vai ser o tipo de exercício. Então, por exemplo, você gosta muito de bicicleta. Talvez você fazer bicicleta em ambiente plano vai ser melhor do que você de novo. Isso é uma das coisas que eu estava vendo na questão do exercício físico. Porque nem tudo vai caber para quem tem lipedema. Então, por exemplo, eu estou super inflamada. Tem 5 meses que eu não fiz aqui na academia. Amanhã eu vou querer fazer uma aula experimental de crossfit. Aquilo ali vai me destruir. Entendeu? Então, às vezes, tem isso também. A gente tem que identificar a fase que a gente está, igual o Galo falou, para ver até onde a gente pode ir. Então, por exemplo, se você viu que você teve uma semana mais difícil, está mais estressada, a alimentação ficou ruim, na próxima semana, dá uma travada, dá uma segurada no exercício. Tenta fazer mais alongamento, fazer mais exercícios voltados mais para... Me chama esse, né? Alongamento, não é? Flexibilidade. Isso eu estava lendo que ajuda muito. Outra coisa, eu até comentei com a Rafa, que eu não sabia, o exercício físico para a gente com lipedema, ele tem que ser com uma roupa apropriada, tem que ser com meia de compressão, tem que ser com a roupa de compressão. Isso é uma coisa que, se eu não tivesse estudado, eu nunca ia poder te falar, porque até então eu também achava que não fazia diferença. Mas faz diferença. A meia de compressão faz total diferença. O dia que eu vejo que eu estou mais inflamada, eu ponho a meia ajuda muito. Então, assim, são coisas que a gente vai vendo ao longo do processo que vai facilitando. Essa meia, ela já só Não, é a meia de compressão que eu comprei quando eu estava grávida. Aí, por exemplo, o dia que eu estou mais que eu deixo o trem mais cedo do meu lado, igual quando eu bebo, e daí o trem vai ficar ruim, aí eu coloco, melhora muito a questão da dor. Tem roupa ciclista também. É não específico, pode que a lupa é compressiva. Tem só um pouco de compressão. São coisas que a gente, sem a gente estudar, a gente não dá notícia. Mas para corredor, ciclista, tem marcas que já tem, ela começa com uma brasileira, né, E vai ajudar o retorno, vai diminuir a questão do novo. elas têm. A sua tem costura? Será consegue? Que é uma coisa que incomoda, né? Marcar. Mas eu não tenho consulta, curiosidade. Eu trouxe também uma pequena ilustração, né, para falar sobre autoestima. Porque nós sabemos que os pacientes com lipedema, assim como as meninas falaram, né, tem muitas questões de autoimagem, de às vezes sentir vergonha de colocar um short, ou às vezes simplesmente ver a situação que se encontra e deixar para lá, né? Então, eu trouxe aqui algumas casas para vocês verem bem aqui, sobre casas diferentes e cuidados diferentes com essas casas. Então, aqui, nós temos uma casa o quê? O que você acha dessa casa? Vamos analisar. É uma casa abandonada, né? É uma casa que não importa se o lixo está ali solto,
se as janelas estão quebradas, se a pintura está suja. Então, é uma casa que já não dá mais a importância a ela. É uma casa abandonada. E nós temos aqui uma outra casa. Uma casa que ela não está tão abandonada. Fizeram conservar dessa casa, mas ainda não está o suficiente, né? O lixo ainda está mais ou menos organizado, o lixo, a pintura mais ou menos feita, a janela mais ou menos consertada. Aqui já temos uma outra casa. Você acharia confortável morar nessa casa? E aquelas ali, você acharia confortável morar? Aqui nós temos uma outra casa. Uma casa já mais organizada, né? Já deixa o lixo reciclável. Só que aqui ela está sempre sonhando em ter uma casa diferente, em melhorar aquela casa. Né? Então aqui visualiza algo melhor, mas está em algo confortável. E aqui já temos uma casa diferente. Já temos uma casa que a pessoa, de fato, ela transformou aquela casa em um lar. Quando vocês pensam, em que casa vocês gostariam de viver? Na casa 1, 2, 3 ou 4? Que delícia viver, né, numa casa 4. Uma sensação de plenitude. Então, aqui representa diferentes pessoas. A pessoa que simplesmente vê uma situação que não está boa, está ali inflamado, mas se abandonou. Simplesmente escolheu fechar o olho para aquilo e deixar a vida levar. E aí, quando a gente vive numa casa que simplesmente você permite que a vida se leve, né? Acumula ali lixo, acumula ali a inflamação no corpo, porque tem um lipedeiro que não está tratando, você vai sentir o quê? Qual seria a sensação de viver nessa casa? O que você sentiria ao morar nessa casa aqui? Desconforto, depressão, ansiedade, vergonha, sentimentos ruins, não é? Então, a pessoa que simplesmente vive o abandono, simplesmente exclui o autocuidado, fecha o olho do problema, ela está vivendo um abandono, que são os sentimentos que ela vai cultivar. E aí, nós temos outro estilo de pessoa. Nós temos aquela pessoa que vê que está ruim, mas dá um mais ou menos ali, né? Começa a fazer as massagens para auxiliar no tratamento do lipedema, mas aí vai lá ver a Fran uma vez no mês, né? Não tem a solução completa. Começa a organizar a alimentação, mas ali o álcool não para, sabendo que está inflamando e atrapalhando ainda mais. Então, é aquela pessoa que faz tudo pela metade. Ela não vai conseguir transformar, de fato, a casa dela em um lar. E nós temos aqui aquela pessoa que vive confortável. Estou bem, estou no lipedema aqui, grau 2, não está me incomodando, está me dando até um voluminho na perna, né? É gordura, mas está dando um voluminho. Mas ela sempre visualiza em algo melhor. Ou então simplesmente se deixa no conforto e não vê que a casa vai acumulando lixo. E a inflamação vai piorando e o grau de lipedema vai aumentando. Então, vale a pena, né, fazer o esforço necessário para transformar, de fato, essa casa em um lugar de morada. Uma casa que, de fato, você sente o quê? Sentimentos bons, né? Como aquela primeira casa, você sentiria vergonha, constrangimento, ansiedade, ficaria triste. Você pode transformar a sua casa, que é o seu corpo, lá. Né? E, de fato, ter essa autoestima restaurada. Tá bom? Então, é isso que eu queria fechar.
Gente, a gente está disponível para tirar dúvidas. Às vezes, eu pode ficar com vergonha de chegar para todo mundo depois no final do dia para a gente. Eu acho que, assim, são vários temas que a gente trouxe, várias coisas do nosso dia a dia, que às vezes a gente nunca ouviu falar, ou que eu às vezes ouvi falar, mas entendeu bem. Então, assim, a gente está aqui disponível. Tem alguém com dúvida? Thalys, a fisioterapia pélvica ajuda na endometriose, nas dores, nas formas? Você indicaria para qualquer pessoa? No caso da endometriose, como diagnóstico, Exercício físico, localizado em casa, eu tive muita melhora de dor, desconforto, principalmente no período menstrual, no período da ovulação, com atividade física. Porque não adianta, tipo assim, igual o meu caso, eu ganho demais. Não consigo manter uma carga completa, uma rotina completa de musculação o tempo inteiro. O meu período menstrual, Você tem que olhar, né? não, isso não é academia. Então, assim, Então, uma semana ali no mês você consegue dedicar a seu máximo, mas tem a semana que você tem que guardar seu corpo, né? e é entender, né? Porque às vezes a gente acha que é só crescer. Mas, na verdade, você tem que pegar uma história que não tem nada. Isso é o corpo da mulher, o corpo da mulher é muito complexo, né? A gente tenta colocar ele numa caixinha, mas não é, né? São vários fatores, né? O hormonal desestabiliza a gente tudo, em qualquer época, qualquer passagem que a gente está, seja na gestação, seja no período pré-gestação, quando a gente quer engravidar, na menopausa. Então, o puerpério, nem se fala. Então, os hormônios dominam muito o corpo da mulher. Caso na família de endometriose, que ela está fazendo tratamento e ela se sente chata. Ela não gosta de conviver com as pessoas porque ela se sente chata. Ela não consegue escutar som alto, voz alta, muita bagunça, sabe? Ela se sente assim, ela fica realmente intolerante, sabe? E ela se sente mal por estar assim, né? Ela prefere culpar ela, né? Pela endometriose, pelo que ela passa, do que aceitar o contexto mesmo. Mas realmente uma doença muito difícil de lidar, endometriose. Até mesmo na questão da Exatamente. você pode sair, você vai comer eu, por exemplo, eu não eu comer uma pizza hoje. Ela se sente chata por isso. Aí as pessoas que estão em volta de você, não, mas você não vai beber? Nossa, mas é chato. Nem um copinho. Nossa, você não vai comer nada. Se pegar na festa, não vai comer nada, nem um sugadinho. Né? Aí, esses julgamentos fazem ela se sentir mais culpada. É uma das coisas que ela queixa mesmo, sabe? Isso tudo elas falam que faz ela se sentir chata. Mas agora, em questão da avaliação da terapeuta, independente de endometriose, independente de qualquer coisa, eu acho que toda mulher deveria passar por uma avaliação. Porque às vezes você não sabe que você precisa passar por uma avaliação até você passar. Eu, por exemplo, eu nunca tive nenhuma questão sexual, nada que me incomodasse. E assim, a gente vê muito no consultório. Tem muitos pacientes que têm questão do vaginismo, desconforto na hora da relação. E aí, quando eu engravidei, que eu comecei a fazer fisioterapia pélvica, eu descobri que eu tinha nódulo de tensão dentro da vagina. E eu nem sabia que isso existia. Porque a gente esquece que lá o músculo é igual qualquer parte do corpo humano. E é um músculo que a gente também faz atividade física para ele. A gente também tem que preparar. Aí tem gente que acha que vai ter problema no assoalho pélvico só se tiver um parto normal, pode, né, imaginar. Não é, a própria gestação em si, a carga de peso do bebê, né, em cima do assoalho pélvico, ele já leva aí a uma disfunção. Então, a gente já tem que trabalhar na prevenção, né? E é dessa prevenção que entra o exercício para o músculo, para essa região. Muitas vezes aí, as pessoas não têm conhecimento, realmente não sabem a musculatura que existe no assoalho pélvico. Isso tanto para homem quanto para mulher. Da mulher, ele desencadeia umas disfunções por causa da forma, né? A da mulher, ela é como se fosse mais exposto, do homem é mais fechadinho, né? Então, por isso que a gente não ouve tantos casos de homem com problema, né, no assoalho pélvico.
O nosso, a gente tem a cavidade mais exposta, né? E também tem as questões hormonais, que ajudam, né? A levar as disfunções, e tem também a questão da gestação, né? Que é o uso da mulher. Você já viu o pé que ajuda no bexiga? Ajuda no controle de urina, assim? Tanto para o bexigão, tem gente xixi, quanto para aquela que é bexiguinha que vai no banheiro toda hora, para xixi, né? E também para quem faz xixi. Seja muito xixi, uma gotinha, ou seja um milhão de molhar a pele. Então, é o que a gente fala, perder xixi se tornou uma coisa assim, ó, você vai conversar com suas avós, né, principalmente as avós que tiveram partos normais, muitos filhos. A gente fala muitos filhos, questão de carregar muitos bebês, pesos, né? E daí elas relatam muito de usar, na época delas era o forno, né? Constante. Isso se tornou normal. Elas não levaram isso para um tratamento, elas nem imaginam, muitas vezes nem sabem que tem um tratamento para isso. E leva isso ao longo da vida com o absorvente, né? Que hoje é o mais atual. Aí depois, com o decorrer da idade, passa por uma fralda, dependente de uma fralda. E não sabe que tem o tratamento. Isso se tornou comum. Pode ser comum, né? É comum ter várias mulheres que fazem xixi, mas não é normal. Tem tratamento. E seja perder o xixi, uma gotinha que seja, alguma vez na vida, que seja rindo, que seja pulando, esperrando, incontinência urinária. Isso acontece muito. Não acorda, aí precisa correr no banheiro. Aí você põe chinelo, precisa correr no banheiro, porque não pode chinar. E assim, isso é uma coisa comum da gente escutar. Mas é normal? Não é. Mas a mulher em si se tornou, fez com que isso se tornasse normal, sabe? Uma vai relatar para outra, comentei isso, não preocupa, não, é só com um sorvete diário, aí a coisa só vai complicando, né? Porque aí começa o sorvete diário, aí vem uma candidíase, vem infecção urinária, vira uma bola de neve. Depois da pausa pior, né? Realmente. Aí é mais complexo ainda. A gente reclama a vida inteira de menstruar, né? Aí na hora que a menstruação não vem mais, a gente reclama que ela não vem. Porque do mesmo jeito que ela vai embora, ela leva todos os hormônios embora. Então, assim, bem complexo. A menopausa piora, Pior. É porque o que acontece? Quando a gente entra na menopausa, a gente tem uma deficiência de hormônios. E o estrogênio, mesmo que eu falei que às vezes ele é ruim, ele é o que traz aquela vitalidade para a Então, assim, o que deixa a gente jovem é o estrogênio. O que deixa a gente caída é a falta, às vezes, do estrogênio. E do mesmo jeito que a gente tem flacidez no rosto, a gente também vai ter flacidez tanto na vulva, né? Mas é a vulva que é a vagina, quanto na vagina. Eu vou falar assim, gente, porque eu acho que a gente tem que normalizar, sabe? Eu acho que isso é um dos grandes das coisas que eu vejo, assim, a gente tem muitos tabus ainda. Então, falar dessa forma, eu vejo que a gente traz uma intimidade maior. Então, assim, eu estava vendo uma aula que a médica estava falando sobre a dificuldade que a gente tem de pegar um espelho e olhar para a nossa vulva. A gente pegar um espelho e olhar e ver que existe um clitóris, que existe uma uretra, que existe uma vagina, que são coisas diferentes. Então, assim, é super importante a gente entender a função desses hormônios. E à medida que a gente vai ficando mais velha, a falta desse estrogênio, ela vai lá na uretra, ela pode causar sangramento. Então, muitas vezes, eu já vi paciente do pronto-socorro falando, eu estou sangrando, eu tô com menstruação depois de 70 anos. Quando a gente vai ver, não é na vagina, é na uretra, por causa da falta do hormônio. Então, assim, é importante a gente entender a função desse hormônio também, nessa qualidade da vagina. Isso que a Samara falou é muito comum. A maioria dos meus pacientes, gente, nunca olhou no espelho, nunca colocou a luva, nunca colocou o espelho para ver ela. E algumas têm tanto assim, algumas têm tanto constrangimento, não gostam nem de falar, que quando eu vou mostrar, também não quero mostrar. E quando a criança tem curiosidade, também isso é importante a gente também tocar, falar sobre questão de educação sexual dos nossos filhos, né? A gente tem muito tabu, a gente tem muita questão de violência sexual. A gente tem que ensinar para os nossos filhos sobre a educação sexual, para que se Deus livre de mal, eles sofrerem algum tipo de abuso, eles possam recorrer a agentes
possam medir seu corpo. Quanto mais tabu a gente tem, mais dificuldade é em relação a isso. Porque ali na primeira infância, quando começa, né, se tocar, a mãe, não põe a mãe, não, é feio, pede, né? Tudo é muito recriminado, principalmente na menina. No homem, não. No homem, é assim mesmo que mexe, isso aqui, né? Agora, na menina, explicar para que serve, o que é, como chama, né? Para aquilo trazer mais intimidade, para que se algo acontecer, ela saber falar, relatar, né? E ter a abertura de conversar. Sobre exercício. Tá? Teria alguma linha para ser seguida ou vai muito individual mesmo de cada um? Por exemplo, eu sinto dor nas pernas. Se eu fizer o aeróbico intenso, depois meu rendimento na musculação já não vai ser legal. É bom fazer um intervalo, vou deixar para fazer um dia, determinar o dia da semana para fazer só aeróbico, fazer musculação no outro dia, equilibrar. Se organizar para qualquer tipo de carro que você sente incômodo. mais esse. Assim, ó, definir qual que é o seu maior incômodo. Então, por exemplo, se você sente incômodo em qualquer tipo de carro, aí eu evitaria no início você render mais no treino da musculação. E mesmo assim, o treino da musculação ele deve ser programado certinho. Não sobrecarregar muito o grupo muscular só, a gente chama full body. Treinar braço, treinar perna e deixar o cardio como secundário. O cardio ele é extremamente importante, não só para o emagrecimento, mas para a saúde cardiovascular também, para a coração, para melhorar a circulação. Mas ele precisa ser colocado de um jeito que não vai atrapalhar seu rendimento. Então, se ele está atrapalhando seu rendimento na musculação, o ideal seria ou deixar um dia só para o cardio, ou, por exemplo, se é uma pessoa que tem tempo disponível, você vem de manhã, faz a musculação, tem de falar, mas eu não quero ficar 1h30, 2 horas na musculação, você não precisa. Você precisa de um treino bem feito, de 40 minutos, é o suficiente para ter bons resultados, dependendo do seu objetivo. E aí depois você volta e faz o cardio, que aí não bate muito no outro. Eu evitaria, assim, muitas atividades durante o dia. Eu vejo algumas pessoas treinando 3 vezes no dia. Aí eu já acho mais prejudicial do que benéfico. Uma vez ou outra, acontece. Mas se você conseguisse passar, dar um intervalo de 12 horas, ou de 6 horas, um intervalo melhor. Eu tenho até feito isso. Venho na academia, faço musculação, depois vou na rodovia fazer, né? Corrida e caminhada. E a comida não te incomoda. Incomoda. Mas eu acho que tem que ser feito. A comida dá para ser periodizada também. Então, por exemplo, eu sempre gosto de a pessoa fazer uma avaliação cinética funcional. Nessa avaliação, você olha a questão de marca, você olha como que é a comida da pessoa, como que é a visão, o tipo de tênis que ela usa. Você não precisa comprar um tênis mais caro mesmo, você não vai correr de sapatos. Então, sempre precisa ser adaptado mais para a pessoa mesmo. Não é que você tem que correr porque precisa ser feito, mas pode correr e falar que caminhada, às vezes você corre 1 minuto, caminha 2, na semana seguinte você corre 2, caminha 12, você vai aumentando assim. E aí, só aproveitando o gancho, as pessoas que ainda não conhecem a academia, não treinam aqui, ou não conhecem como se vocês tiverem interesse de fazer uma aula suplementar, uma performance, vocês entenderem como que é a metodologia, o que a gente faz, o tipo de exercício, o exercício voltado para o esporte, ou para quem não é atleta também. O Pilates ele é muito bom para trabalhar com essa Samara falou da flexibilidade, da força de core. Um é complemento do outro. Eu vou treinar Pilates, eu posso treinar academia? Não, pode. Você pode treinar Pilates 1 vez na semana, e os outros 4 dias da semana você consegue musculação. Então, se vocês quiserem agendar uma aula experimental, conhecer da forma que a gente tem uma roda de compressão, ela ajuda muito na questão do relaxamento, na questão de alívio mesmo, de dor. A gente coloca a botinha, quem pode colocar aqui, 5 minutos, e aí a sensação de alívio deve ser muito grande. Depois, se você quiser ver se lá, você conhecer,
Aí, se vocês tiverem interesse, eu sempre estou aqui de ver. Quando eu tiver, vocês podem perguntar para a Natal, no Natal lá de vocês, tanto da forma quanto da comida aqui. Eu não tenho pergunta nenhuma, mas eu estou vendo aqui a importância de abordar certos assuntos que a gente não para no dia a dia para prestar atenção e até para conhecer mesmo. Eu fico com bastante preguiça de sair de casa, chego do trabalho, tudo, eu falo, será que eu vou, será que eu não vou? E vem porque, assim, tudo que vai trazer conhecimento, eu acho que a gente tem que fazer um esforço a mais para participar. E a importância disso, assim, eu vejo que muitas vezes você sabe a coisa, mas aquilo está meio que apagado dentro de você. E hoje, quando você estava falando aí das casas, para quem me conhece, eu já vivi na casa 4 durante muitos anos. E nesse momento eu estou vivendo na casa 1, né? Então, assim, com uma falta de cuidado com o corpo, eu tenho que priorizar outras coisas. Então, assim, já acende aquela luz, né? E fala, olha, você está precisando rever aí a sua, né? O que você está fazendo, as suas prioridades, vontade de beleza, às vezes. E assim, agradecer mesmo o convite, né? A Ana que fez o convite, vocês que disponibilizaram esse momento para nós, né? Porque, gente, ser mulher é complicado. Né? A gente tem várias coisas durante o dia, durante o mês. Lidar com essa TPM não é fácil. Eu não tinha, eu achava que não tinha TPM, mas agora eu estou no auge da minha TPM e já cheguei à conclusão que até pelos hábitos que estão aí diferentes daqueles que eu estava acostumada e tudo, né? Então, assim, é importante a gente fazer essa avaliação, porque no dia a dia nosso já não é fácil de lidar. E aí, se você deixa de se cuidar, as coisas vão só